Oi pessoal, vamos então começar a leitura do nosso terceiro e último poema, The Modern. Vocês assistiram ali, né? A leitura dramática da Gwendolyn Brooks. Para mim é de tocar o coração a leitura que ela faz aqui do poema. E vocês têm na página 142 do artigo que eu disponibilizei ali o poema traduzido em português. A mãe. Os abortos não te deixarão esquecer. Você se lembra das crianças que teve e que não conseguiu ter. As pequenas polpas úmidas, com pouco cabelo ou nenhum. Cantores e trabalhadores que jamais sentiram a brisa comum. Você jamais vai bater ou abandoná-las, ou silenciá-las comprando balas. Você jamais vai vê-las deixar de chupar o dedão, ou fugir dos fantasmas que virão. Você jamais vai se afastar para controlar seu suspiro de prazer e delas fazer lanchinho com olhos de mãe, com vontade de morder. Ouço nas vozes do vento as vozes de minhas vagas crianças mortas. De que tenho contrações, eu aliviei minhas queridas indefinidas nos seios que jamais puderam mamar. Tenho dito doçuras que se pequei, se lhes troquei a sorte pelo azar, e lhes tomei a vida de uma chegada bem-vinda, se lhes roubei seus nomes e seus nascimentos, suas brincadeiras, lágrimas e lamentos, seus amores amáveis ou forçados, seus tumultos, casamentos, dores e suas mortes. Se envenenei seus primeiros fôlegos, os mais fortes, acredite em que meu ato mais proposital não foi de propósito. E por que meu lamento só cresceu? Cresceu para que eu afirme que esse crime não foi meu? Seja como for, cada um é uma vida extinta, ou em vez disso, ou ainda, nenhum de vocês jamais foi feito, mas disso também suspeito, é imperfeito. Ah, o que devo dizer, como se deve dizer a verdade sucinta? Vocês nasceram, vocês tiveram corpo, vocês morreram, só que vocês nunca sorriram, ou sonharam, ou sofreram. Acreditem em mim, eu amei vocês todas. Acreditem em mim, eu conheci vocês, ainda que vagamente, e eu amei vocês todas. Forte poema. Esse poema também é da obra A Street in Bronzeville, de 1945. E essa tradução eu considerei muito boa, o trabalho que foi feito, e o autor aqui, o Lauro Maia Morim, ele explica como que foi feita essa adequação. Primeiro, sobre a questão do sentido do poema. Tem toda a questão social em dizer que a mãe que faz esse aborto, essa mulher negra pobre, ela não é totalmente responsável por aquilo que ela fez. Existe uma questão da condição social em que ela vive, da pobreza e dessa impossibilidade, talvez falta de informação, de alimentar todos esses filhos, certo? E ao mesmo tempo uma consciência opressora da sociedade que a critica por ter feito esses abortos. O poema, na primeira estrofe, que a gente vai considerar do verso 1 ao verso 10, ele é escrito em terceira pessoa, é alguém dizendo algo para essa mãe. E é uma voz condenadora, diz assim para ela: os abortos não te deixarão esquecer. Você se lembra das crianças que teve e não conseguiu ter? As pequenas polpas úmidas com pouco cabelo ou nenhum, cantores e trabalhadores que jamais sentiram a brisa comum. Quando você vê cantores e trabalhadores, você vê que realmente essa representação são de crianças negras, em que as oportunidades na sociedade norte-americana da época do contexto da escrita do poema, negros são ou cantores de jazz ou eles são trabalhadores braçais, com poucas oportunidades. Até lembro que eu comentei sobre a biografia da Gwendolyn, que o pai era estudante de medicina e por uma questão financeira, social, teve que abandonar e foi trabalhar como zelador. E ela própria, tendo concluído a faculdade, não conseguia empregos fixos e precisava se manter, se sustentar, e aquele emprego que ela conseguiu foi a venda de poções e magias, que era uma coisa com a qual ela não compactuava. Então, tinha sido realmente uma situação necessária de emprego. Diz aqui: você jamais vai bater ou abandoná-las, ou silenciá-las comprando balas. Bater ou abandoná-las, tá? Fala justamente desse contexto da época da criação de crianças, em que as crianças apanhavam
E a ideia do abandoná-las no poema em inglês está representado com "We will never neglect or beat", tá? Negligenciá-las, é o sentido de abandoná-las ou de tratá-las mal mesmo, tá? Ou fugir dos fantasmas que virão, e você jamais vai se afastar. Aí um ponto que ele fala bastante da tradução é dos versos, o ponto dos versos 9 e 10, que ele diz: você jamais vai se afastar para controlar seu suspiro de prazer e delas fazer lanchinho com olhos de mãe com vontade de morder. Foi a forma que ele encontrou de traduzir aquela questão que as mães, elas têm aquele amor pelos filhos, que eles olham e dizem, ai, que vontade de morder, que dá porque acham as crianças fofas e tudo. Então é uma forma de dizer do que ela abriu mão, que ela abriu mão das questões difíceis, mas que abriu mão também dos prazeres de, como mãe, poder ter o filho do lado. A partir da segunda estrofe, o poema muda e o eu lírico passa a ser representado em primeira pessoa. E vocês veem isso aqui pelas terminações. Assim, ouço nas vozes do vento as vozes das minhas vagas crianças. Né? Então aqui tem uma adaptação também para manter vozes do vento, vagas crianças mortas, o barulho, né, do V e do S sibilando, dando justamente essa ideia do vento, de alguma coisa que passou, de alguma coisa que poderia ter sido, mas já passou pela vida dela, que é a vida dessas crianças. Aí, do que tenho contrações, eu aliviei minhas queridas indefinidas nos seios que jamais puderam mamar. Então ela retoma o contexto de parto, de contração, de mamar, o contexto da maternidade, tá? E traz a ideia de pecado, como eu entendi a mensagem da primeira estrofe, da sociedade que me dizia alguma coisa, de alguém que me dizia alguma coisa, que eu errei em não ter deixado as crianças nascerem, né? E ela fala com essa consciência de mãe, que se justificando, se lhes tomei a vida de uma chegada bem-vinda, se lhes roubei seus nomes e nascimentos, se lhes roubei suas brincadeiras, seus amores, seus tumultos, suas mortes, envenenei seus primeiros fôlegos, ela diz, não foi de propósito. Aquilo que eu comentei, né, que essa mãe pobre, ela também é um produto, e as ações que ela toma são produtos da sociedade em que ela está inserida, né? E aí fala que isso foi um crime, mas tá dizendo que o crime não é dela, tá? Que foi um crime que ela não cometeu. Tá? Mas o que ela tá querendo dizer? Ela tá dizendo que se eles nunca viveram, eles nunca sonharam, nunca sofreram, mas eles viveram por meio dela, por meio da memória dela, por terem estado com ela, e ela diz que amou todos e que conheceu e amou todos os filhos. Como que ela dizendo, se me acusam por não ter os deixado nascer, eles estão o tempo inteiro em mim, né? Eles estão vivos em mim por terem passado pelo meu corpo. Então é muito tocante, fala de uma realidade das mulheres pobres, que é essa necessidade de fazer os abortos porque não tem condições de sustentar todos esses filhos. E também por a situação das mulheres pobres, geralmente são mulheres que são mães solteiras, que vivem sozinhas. Em relação à questão da tradução, o Lauro Maia Amorim, na página 144, ele comenta alguns trechos no verso em que ele diz Your deaths, if I poisoned the beginnings of your breath. Deixa eu achar aqui só direitinho a página que eu acabei. Tá, no final da página, é o último verso da página 142, Your deaths. E o primeiro verso da página 143, If I poison the beginnings of your breaths. Ele diz que a dificuldade desse aspecto da tradução do poema foi justamente porque achar essa forma de fazer a rima do deaths com breaths. Né? Então foi a necessidade para fazer essa adaptação. Ele optou pelos seus primeiros fôlegos, os mais fortes, como uma forma de rimar com deaths, com mortes, que ele não podia modificar o sentido da palavra mortes, justamente porque se tratavam de abortos. E outro ponto que ele
destaca em relação à dificuldade da tradução são os seguintes versos. Since anyhow you are dead. Na página 143. Since anyhow you are dead. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto verso, tá? E o sexto verso, or rather, or instead. Para rimar lá com it's faulty, or what shall I say? How is the truth to be said? Então, é só para ver, gente, o número do verso. Yes. Bem um pouco abaixo ali na mesma estrofe, tá? Ele diz que a dificuldade que houve ali foi justamente na recriação da rima em português, que para falar da vida do more dead, you are dead, ele usou vida extinta para retomar a ideia de morte, or rather, or instead, ou em vez disso, ou ainda, para ali rimar com extinta, e how is the truth to be said, se deve dizer a verdade sucinta. Sucinta é uma palavra que ele acrescenta ali ao contexto, que não está fazendo uma tradução direta, mas foi como se fosse a ideia de dizer a verdade crua, para traduzir a verdade que deve ser dita. Então, a verdade sucinta, a verdade nua e crua, tá? Que é e simples, que deve ser dita a respeito de tudo que aconteceu. Então, difícil, gente, conseguir fazer essa tradução da forma como foi feita. Foi um ótimo trabalho de tradução, conseguiu, no meu ponto de vista, representar bastante a ideia. O poema continua tendo uma carga emocional muito forte, ele toca os sentimentos e traz bem o estilo da Gwendolen, essa perfeição formal, né? Esse verso, da forma como ela escreve, com essa contagem de sílabas, como é que eu vou dizer? Essa perfeição realmente que ela consegue trazer sem abrir mão do significado da denúncia social e da experiência que ela está relatando ali da mulher negra, da mãe negra, que está naquele contexto e que tem algo sim que pode ser considerado universal, que pode vir ser transposto para outras realidades de outras mulheres pobres e negras também, sobre essa questão da consciência, da dor por aquilo que poderia ter sido e não foi no caso do aborto. Ok? Então essa é a nossa última análise do poema. Agora eu quero que vocês aproveitem esse modelo de análise que foi feito, esses comentários, a biografia, toda a questão do contexto da Gwendolyn Brooks e utilizem esses conhecimentos para vocês também fazerem uma análise do poema que foi postado lá no fórum para vocês, certo? Procurem usar bem essa questão da análise das palavras em inglês. Se quiserem, podem colocar uma possibilidade de tradução do poema lá também. Isso que eu vou valorizar, sabe? Essa capacidade que vocês têm bem legal de encontrar os possíveis significados para aquilo que está sendo colocado. Certo? Então eu conto com vocês, espero as participações no fórum e para o que vocês precisarem eu estou aqui, me chamem pelo WhatsApp. Tá bom? Beijo, gente. E até mais. Até a nossa próxima aula.